Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Zona da Ciência. Eu sou o Dei e hoje vamos entrar de cabeça em um tema que une jogo, terror e ciência, o ciclo de horror e a anatomia completa dos infectados de The Last of Us. Prepare-se para conhecer, de forma detalhada e descontraída, como um simples esporo pode transformar um humano em uma verdadeira máquina de horror. Vamos para a vinheta e já retornamos com o tema de hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás da infecção, ver como o fungo invade o sistema nervoso, altera os músculos e sentidos, e como diferentes estágios, dos rápidos runners aos legendários e clickers e imponentes bloaters, se desenvolvem. Se você é fã de The Last of Us ou simplesmente adora uma boa mistura de ciência e terror, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo para não perder nenhum detalhe. A obra The Last of Us é conhecida não apenas por sua narrativa pós-apocalíptica, mas também pela forma meticulosa como apresenta a transformação dos humanos em monstruosidades fúngicas. Este vídeo se propõe a dissecar, em detalhes minuciosos, o ciclo de horror que opera desde a inoculação do fungo até a completa desintegração da identidade humana. 1. Da realidade à ficção em A Origem do Fungus. Inspirado pelo real parasita Cordyceps, que transforma insetos em máquinas de reprodução, The Last of Us eleva esta premissa a um patamar aterrador quando se trata da infecção humana. Invasão subtil, assim como o Cordyceps se aproveita das vulnerabilidades de seus hospedeiros naturais, o fungo narrativo se insinua no corpo humano por meio de esporos minúsculos, depositados em áreas de maior suscetibilidade, tais como mucosas e feridas superficiais. Implantação e multiplicação, uma vez dentro do organismo, o patógeno utiliza enzimas especializadas e sua capacidade de infiltrar barreiras biológicas para atingir o sistema nervoso central. Este processo envolve uma interação complexa com as células imunológicas, que, em vez de conter a infecção, em alguns casos facilitam a disseminação do fungo por meio de respostas inflamatórias mal direcionadas. Essa transição, do micro a macro, não é apenas uma transformação anatômica, mas também um alerta sobre os riscos da subestimação dos processos naturais quando adaptados a um novo hospedeiro. Esta reimaginação do Cordyceps transcende o horror físico, instigando questionamentos sobre os limites entre os mundos natural e artificial. 2. Transformações anatômicas e neurológicas, alterando a essência humana. A propagação do fungo no íntimo do organismo não se restringe ao mero dano celular, ela representa uma verdadeira reprogramação biológica que atinge as estruturas mais complexas. A. Invasão e reconfiguração do sistema nervoso. Disfunção sináptica. O fungo ataca áreas críticas do cérebro, promovendo a desordem das sinapses e comprometendo os circuitos responsáveis por funções como a empatia e o raciocínio. Essa invasão causa uma espécie de curto-circuito cerebral, onde as respostas instintivas se sobrepõem ao pensamento racional. Neurodegeneração e proliferação aberrante. À medida que o fungo se prolifera, ocorre a formação de massas fúngicas que se assemelham a tumores. Estes nódulos não só deformam a estrutura cerebral, como também isolam regiões inteiras que anteriormente colaboravam na integração das funções cognitivas. B. Comprometimento muscular e sensorial. Alterações motoras. A perda de coordenação motora, a hiperatividade muscular e a rigidez são consequências diretas da interferência do fungo com os sinais nervosos que regulam os músculos. Tal descompasso resulta em movimentos erráticos, característicos dos primeiros estágios da infecção. Sensações amplificadas e deformadas. Com a deterioração das estruturas cerebrais responsáveis pelo processamento sensorial, os infectados tornam-se extremamente sensíveis a estímulos básicos, dando lugar a comportamentos agressivos e reações corrosivas que eliminam qualquer traço de racionalidade. Essas transformações demonstram como o fungo não apenas destrói a organização anatômica, mas subverte a essência do que significa ser humano, ao apagar os traços que definem a consciência e a individualidade. 3. Diversidade dos estágios de infecção em uma progressão de desumanização. A evolução da infecção se manifesta em estágios distintos, cada um representando uma faceta diferente do horror biológico. A. Corredores, a runners. Características iniciais. No estágio inicial, os infectados mantêm alguns traços de humanidade. Os corredores são rápidos e ágeis, embora apresentem uma coordenação motora comprometida e comportamentos impulsivos. Sinais subtis, em pequenas deformidades, como inchaços localizados ou sinais iniciais de proliferação fúngica, começam a aparecer, sinalizando o início da transformação. B. Clickers. Perda total da visão, e a infecção avança ao ponto em que os clickers perdem a visão, dependendo exclusivamente da ecolocalização para navegar. Os sons, seus característicos cliques, tornam-se indispensáveis à percepção ambiental. Deformação extremada. O fungo não apenas corrompe o sistema neural, mas também provoca alterações visíveis na estrutura da face e do crânio, transformando-os em verdadeiros instrumentos de terror. C. Bloaters.
A maturidade da infecção e no estágio final, os bloateias representam a culminação da metamorfose fúngica. Seus corpos são quase inteiramente revestidos por uma camada espessa e resistente de fungo, funcionando quase como uma armadura biológica. Resistência e brutalidade. Essa evolução extrema não só dificulta a eliminação dos infectados por métodos convencionais, mas também os torna um símbolo da implacabilidade da infecção, combinando o poder físico com uma aparência grotesca e imponente. Cada estágio não é apenas uma progressão xenological, mas uma intensificação da perda de controle, de um ser humano racional para uma máquina biológica dominada pelos instintos primordiais. 4. Mecanismos de disseminação e a resposta imunológica descompassada. O sucesso devastador do fungo se deve, em parte, à sua capacidade de manipular o sistema imunológico do hospedeiro. Invasão neural. O fungo rompe barreiras celulares, infiltrando neurônios e causando uma reconfiguração neural que compromete áreas vitais do sistema. Supressão imunológica. Ao provocar uma resposta inflamatória desordenada, o fungo subjuga a ação efetiva do sistema imunológico, facilitando sua propagação. Proliferação celular. A multiplicação rápida do fungo leva à formação de massas fúngicas, isolando e deformando tecidos essenciais para a integridade do corpo. Disrupção das barreiras hematoencefálicas. A habilidade do fungo em violar a barreira hematoencefálica permite sua disseminação irrestrita pelo cérebro, comprometendo estruturas vitais e acelerando a degradação neural. Distorção da resposta inflamatória. Em vez de ser erradicado, o fungo induz uma inflamação que acaba servindo de veículo para sua propagação, criando um ambiente favorável à sua multiplicação e sobrevivência. Essa estratégia biológica é decisiva para o ciclo de horror, onde o próprio sistema de defesa do hospedeiro é subvertido e transformado em um aliado da destruição. Agora, quero saber de vocês, em qual dessas transformações você acha mais aterrorizante? Conta aqui nos comentários. Sua opinião é super importante e ajuda a gente a explorar ainda mais esse universo. 5. Impacto psicológico e social em reflexões sobre a condição humana. A narrativa de The Last of Us extrapola a mera transformação física, penetrando nas esferas psicológica e social da existência. O colapso da identidade. Conforme o fungo avança, o que resta do indivíduo é uma sombra de sua personalidade anterior. A identidade e a empatia, que são essenciais para a coexistência humana, dão lugar a impulsos primitivos e uma sede insaciável de sobrevivência. Reflexão sobre a fragilidade humana. Ao observar a progressão do horror, somos forçados a encarar a ideia de que, sob a superfície da civilização, existe uma fragilidade inerente que pode ser desencadeada por forças externas, neste caso, uma infecção que não apenas destrói corpos, mas esvazia a alma. A transformação dos infectados atua como uma metáfora perturbadora para a desintegração social e moral, refletindo temores contemporâneos sobre a perda de humanidade diante de crises existenciais e biológicas. 6. O ciclo de horror da inoculação à metamorfose final. O conceito de ciclo de horror em The Last of Us não se restringe a uma simples progressão de fases, mas sim a uma trajetória onde cada etapa é marcada por uma intensificação da perversidade e da tragédia. Infecção inicial. Uma simples exposição a esporos aparentemente inofensivos serve como gatilho para uma transformação que começa silenciosamente, mas de forma irreversível. Disseminação e mutação. O patógeno se espalha pelo organismo, comprometendo o sistema nervoso, muscular e imunológico, enquanto o corpo começa a ser redesenhado sob a influência do fungo. Perda de autonomia e individualidade. Na medida que o controle neural é perdido, o indivíduo se dissolve em uma massa coletiva de instintos primordiais, abolindo traços de sua personalidade original. A evolução do horror visceral. Em cada estágio subsequente não só intensifica a degradação física, mas também amplifica a sensação de desespero e inevitabilidade, transformando o infectado em uma encarnação do terror existencial. Esse ciclo, ao longo de seu desenvolvimento, se transforma em um espelho perturbador para a condição humana, sugerindo que a linha tênue entre o ser humano e o monstro é facilmente transpassada quando a essência, tanto biológica quanto psicológica, é corrompida. 7. Interpretações filosóficas e reflexões éticas. A análise minuciosa da anatomia dos infectados nos força a refletir sobre temas universais. Dualidade entre civilização e instinto. Na transformação fúngica ilustra como a civilização é frágil e contingente, estando sempre à beira de ser subvertida pelos instintos mais básicos e primitivos. A hibridização do corpo e da mente e a desintegração das barreiras entre o físico e o psicológico levanta questionamentos sobre a identidade, o que realmente define um ser humano se seus pensamentos, emoções e corpo são passíveis de mutação. Bioética e a fragilidade da existência. Em um contexto onde a biologia é capaz de remodelar o ser até suas entranhas, somos convidados a ponderar a ética dos avanços científicos, a responsabilidade humana em lidar com forças que transcendem nossa compreensão e os limites de nossa própria existência. Essas reflexões nos levam a um profundo questionamento sobre a natureza da humanidade e da evolução, em como lidamos com o desmoronamento dos nossos alicerces em meio a uma diversidade que parece ser tanto biológica quanto existencial.
Uma jornada pela essência do horror. The Last of Us nos presenteia com um ciclo de horror que vai muito além da simples narrativa de sobrevivência. Ao dissecar os mecanismos que transformam o ser humano em uma criatura irracional e monstruosa, somos confrontados com a inevitabilidade da deterioração, seja ela física, mental ou social. Cada estágio da infecção revela uma nova camada de desumanização, enquanto a invasão do fungo expõe a vulnerabilidade intrínseca do corpo e da mente humana. Essa análise detalhada não apenas reafirma a genialidade da narrativa do jogo, mas também nos obriga a refletir sobre os limites da ciência, o poder destrutivo da natureza e as implicações éticas de manipular forças que podem subverter a própria condição humana. A dualidade entre a ordem e o caos, entre o humano e o monstruoso, é uma lição perene que ressoa muito além do universo ficcional, é um chamado para reconhecer que, em qualquer sociedade, a fragilidade pode emergir a qualquer momento, transformando o familiar em algo aterrador. Se essas reflexões lhe despertam ainda mais curiosidade, podemos aprofundar a discussão sobre os efeitos psicológicos nos sobreviventes, ou explorar os paralelos com desafios ecológicos e éticos dos nossos tempos. Cada camada desse ciclo de horror nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e interrogar em qual é o verdadeiro preço de nossa humanidade em um mundo onde a linha entre o homem e o monstro é perigosamente tênue. Deixe nos comentários. Chegamos ao fim desse mergulho no universo sombrio de The Last of Us. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo ciclo de horror e anatomia dos infectados, entendendo como a ciência pode se transformar em puro terror. Lembre-se de se inscrever na Zona da Ciência e ativar o sininho para receber todas as novidades. E se você quer continuar se surpreendendo, não deixe de assistir ao vídeo Por que usávamos radiação na pintura. A resposta vai te chocar. Tenho certeza de que você vai adorar essa também. Muito obrigado por estar com a gente e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios que unem ciência, tecnologia e cultura pop. Fique curioso e até mais!